Amém? Qual é a rema de hoje? Estamos falando nesse segundo vídeo sobre orar em línguas. Qual é o papel da língua estranha na vida, no culto e no ministério da igreja? Eu quero dar continuidade, como eu estava falando no vídeo anterior, o primeiro versículo. Vamos ver o primeiro versículo do capítulo 14 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí ele vai explicar o porquê, que nesta ordem ele manda procurar com zelo e o porquê o de profetizar. Aí ele diz, no verso 2, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é que Paulo diz, olha, o que fala em língua estranha, o que ora em língua estranha, o que fala em língua estranha, primeiro, ele não fala aos homens. Ele não fala aos homens. Ele fala a Deus. Ou seja, quando esse dom veio sobre a igreja em Atos capítulo 2, e diz que estavam todos reunidos em um mesmo lugar e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu a casa em que eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Tá. E a Bíblia vai dizer ali em Atos capítulo 2 de que quando eles começaram a falar em línguas estranhas, lá em Atos capítulo 2, nós percebemos o quê? Percebemos que quando eles receberam esse dom, eles começaram a falar, e o texto diz ali, Lucas, falando sobre essa língua estranha que eles estão falando, e que as pessoas estão atônitas porque elas estão ouvindo eles falarem, aí Lucas diz que eles falavam dos mistérios de Deus, fala que eles falavam das grandezas de Deus. Então você percebe aqui que o conteúdo da língua estranha é falar das coisas da pessoa na visão que ela tem, na revelação que ela tem de Deus. Ela fala das coisas de mistérios, fala de mistérios, ou seja, coisas que são misteriosas para o homem, que o homem não entende, porque ela está falando apenas de mistérios. Ela com Deus. E a Bíblia diz que só Deus entende. Só Deus entende. Então nós percebemos aqui que o que fala em língua, olha, não fala aos homens, senão a Deus. Fala a Deus porque ninguém entende. E em espírito, ou seja, a língua estranha não é algo da mente, não é algo da alma. Sou eu, homem interior. Eu, homem interior, é que oro. Não é meu consciente, não é minha alma. Eu, espírito, é que oro. Por isso que Paulo diz, em espírito ele fala. E ninguém entende. E fala de quê? Fala de mistérios. Fala de mistérios aqui, é que ele fala coisas que o seu consciente não sabe, mas Deus sabe o que ele quer falar. Então, vamos continuar. Aí Paulo vai dizer no versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então, na diferença da língua estranha e da profecia, é porque a profecia já vem interpretada. A profecia já vem na língua da nação em que a igreja está. Quem profetiza no Japão, profetiza em japonês. Quem profetiza na Alemanha, profetiza em alemão. Quem profetiza
nos Estados Unidos profetiza em inglês. Quem profetiza, então, né, a profecia ela já vem interpretada na língua em que a igreja está localizada. Já a língua estranha não. A língua estranha ela vem ela é pronunciada e a pessoa pronuncia um idioma único dela, e só quem sabe esse idioma que Deus deu a ela, é só Deus que sabe interpretar. Só Deus que sabe o significado. E o conteúdo disso, além de uma oração, ele também está falando daquilo que ele gostaria de falar no seu consciente, nós vamos ver isso mais à frente, mas não tem palavras. E aí o seu homem interior, que é muito grande, que é muito poderoso, né? E aí esse sim fala de mistérios que só Deus entende. Então, o que profetiza fala aos homens, porque já vem interpretado, e quando vem interpretado, vem com 3 funções: consolar a igreja, as pessoas ali, edificar, levantar espiritualmente a igreja, ou exortar, uma exortação para indivíduos ou igreja, né? O versículo 3 do capítulo 14 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, como eu falei. Agora o versículo 4 diz: mas o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Isso aqui é muito importante. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Por quê? Porque quando eu oro em línguas, eu crio uma base forte. O que é edificar? Edificar é uma base em cima da qual coisas serão construídas, coisas serão levantadas, coisas serão edificadas. Edificar é preparar uma base para coisas levantar, subir, se apoiar. Então Paulo usa uma palavra muito importante, ele diz: quem ora em línguas, quem fala em línguas estranhas, edifica-se a si mesmo, ou seja, ele tem uma base sólida, uma base espiritual. Uma base espiritual. Coisas espirituais estão sendo construídas em si mesmo. Porque quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, por quê? Porque ele sabe que algo sobrenatural está acontecendo nele. A língua estranha é para mim. Ela vem primeiramente para me fortalecer. Ela vem para provar ao meu consciente de que eu estou em cima de um mover espiritual, de uma coisa sobrenatural está acontecendo aqui em mim. E em cima dessa coisa espiritual, em cima dessa base espiritual que está acontecendo em mim, eu vou falar, dentro dela tem mistérios que eu estou falando para Deus, tem orações que eu estou falando para Deus, tem agradecimentos que eu estou fazendo, tem pedidos que eu estou fazendo, tem intercessões que eu estou fazendo, e nessa interação, dessa edificação, quando ela é interpretada, ela vem como uma profecia também, como uma revelação. Então veja que edifica-se a si mesmo porque vem me fortalecer. A língua estranha, eu sempre, quando eu estou falando, quando eu estou orando por pessoas para serem batizadas com o Espírito Santo, eu sempre explico às pessoas que a língua estranha edifica-se a si mesmo como o leite materno. Qual é a função do leite materno? Leite materno é algo puro, algo com substâncias quase que espirituais, pois ele é um soro feito para a criança naquele primeiro período da vida dele. É algo que a ciência não consegue replicar, né? O leite NAN 1 está muito longe do leite materno. E ele é para edificar quem? Edificar a criança, o bebê. Ele vem fortalecer o bebê. Ele é exatamente para a criança.
assim também a língua estranha vem edificar o novo convertido, esse bebê espiritual que precisa de um fortalecimento, que ele precisa de ser imunizado, ser fortalecido, ele precisa de algo puro, ele precisa de algo que ele sinta nele, que é algo que vem diretamente da fonte que é Deus, como o leite materno vem diretamente da fonte que é a mãe. E assim como o leite materno tem um poder imenso na vida dessa criança, assim também a língua estranha, o orar em línguas tem um poder, tem uma edificação, dá uma base imensa para aquele que está orando. Ele se sente o quê? Ele sente que algo sobrenatural está acontecendo nele. Ele percebe que algo do outro mundo, que algo de uma fonte não natural. Ele percebe que algo de uma fonte espiritual está acontecendo nele. Edifica-se a si mesmo, está dizendo para ele, olha, nessa base espiritual, cresça. Então, precisamos entender quando Paulo diz, quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Porque é algo para mim. O leite materno não é para o adulto. O leite materno é para a criança. Para edificar a criança, para fortalecer a criança, assim como a língua estranha, não é para quem está ouvindo. É para quem está falando. Para quem está ouvindo, nós vamos ver mais à frente aqui, quando o apóstolo Paulo fala. Amém? Então, veja aqui como é importante nós sabermos. Vamos dar continuidade no próximo versículo. Vamos ver o que Paulo fala no próximo versículo. Vamos para o terceiro versículo, onde nós estaremos vendo como o apóstolo Paulo fala sobre a língua estranha de uma maneira tremenda. Vamos para o próximo vídeo.